Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Quero mandar então meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham este trabalho. E também um forte abraço a todos os canais ateístas e canais novatos ateístas, que eu quero mandar aqui uma recomendação para vocês. Se inscrevam no canal do Henrique Gomes. Digita aí, né, no YouTube aí, Henrique Gomes, canal ateísta. E se inscrevam lá. Tá, pessoal? Porque vale a pena. Sabe, canal novo aí, ele tá começando agora, mas que tem muito para subir. É assim que a gente tem que ser, se ajudar uns aos outros para que nasça cada vez mais canais ateístas e bata de frente com esse sistema religioso perverso, mentiroso que engana as pessoas há tanto tempo. Sabe, meu forte abraço ao Henrique Gomes. E a você, religioso, que aqui adentrou o canal, sempre eu digo na entrada dos vídeos, né? Aqui é um canal onde eu vou contestar todo o sistema religioso, incluindo principalmente o livro Bíblia Adorado por Você. Aí você vem falar, não, porque não fala do Islã, porque eu vivo numa porra de um país cristão, seu burro. Seu merda, a gente nasce nessa porra desse país aqui, é mergulhado numa banheira fria, sabe? E condenado a ser cristão, passar uma vida inteira enganado e enganando, e ainda passa essa porcaria de geração em geração, condenando as pobres das crianças a serem escravas. Né? Que ridículo, sabe? Vocês parecem, são loucos, vocês parecem não. Acho que loucura fica, né? Não adianta nem chamar de burro, porque aí seria uma ofensa ao pobre do animalzinho. Sabe? Vocês são muito preguiçosos mesmo. Então, se você não está satisfeito com o que eu falo aqui, rapaz, eu fico encabulado com alguns que entram aqui no canal, parece figurinha tarimbada, entra e tá lá sempre fazendo comentário, sempre criticando, sempre... Tu vai tentar o quê aqui? Convencer a gente ateu? Tentar argumentar com ateu? Que tipo de argumento? Você vai alegar o quê? Que jumento fala? Que cobra fala? Que peixe engole gente ou devolve vivo? Como que tu vai provar essas merda, rapaz? Então eu te dou o livre-arbítrio, tá? Você não tem o livre-arbítrio dentro da Bíblia, não. Sabe? Porque livre-arbítrio não são duas escolhas ao mesmo lado, não. Ao mesmo favor, não. Tá? Mas eu te dou. O YouTube tá aí, tem centenas de canais para te manter alienado. Canais falsos, mentirosos, que estão assim de inscritos, burros igual a você. Sabe? E se nós aqui viemos aqui e somos assim direto com vocês, é porque nós não somos enganadores, tal qual os bonitinhos de paletó e gravata com a Bíblia embaixo do sovaco, falando mansinho e te enganando não, seu besta. Sabe? A gente é direto e a gente ainda faz isso pelas pessoas de bem que tem aí dentro, enganadas. Sabe? Há milhares e milhares de anos enganadas por todas as religiões, mas as três mais perversas, cristianismo, né? Primeiro, o judaísmo, né? Criado lá pelo aquele povo bárbaro do deserto que criou um Deus e denominou de Senhor dos Exércitos. O cara vem dizer que ainda é bom, né? Deus de conotação de guerra. Né? Judaísmo, cristianismo e islã são as piores. Homens criam Deus, não Deus cria homens. Mas as três piores são essas porque o planeta Terra é repleto de religiões. São milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses ao redor da Terra revelados. Porém, entretanto, contudo, essas são as três piores. Porque as outras, se você observa, quem estuda essa porcaria sabe, né? Que esse Deus é um Deus perverso, esse povo é bárbaro, primitivo, a imagem e semelhança desse povo do deserto. Eles pairavam ali de tenda em tenda, os hebreus, como nômades, ciganos, sem terra, nas montanhas do deserto, comendo poeira. Tinha uma inveja terrível das civilizações na circunvizinhança, principalmente a Babilônia. Por isso que a Bíblia fala tanto, critica tanto a Babilônia, não é? Porque era inveja desse povo. Sabe? Nunca existiu escravidão em Babilônia, coisa nenhuma, assim como nunca existiu no Egito. Pelo contrário, esse povo hebreu era que escravizava as pessoas. É só você observar a Bíblia e a história, né? Poxa. Então, pessoal, o crente que diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, na realidade é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Né? Um manual de perversidade repleto de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira, muita barbaridade e canibalismo. Além das putarias que tem na Bíblia, né? A Bíblia é repleta de putaria. Ganha para qualquer revista pornô. E isso eu vou provar em um vídeo que eu vou fazer. Eu vou fazer um vídeo, as putarias da Bíblia. Eu vou te mostrar tanta putaria dentro da Bíblia que você vai cair seu queixo, crente besta. Agora tu pensa que, mas isso não tem na Bíblia. Isso não... Porra, tu não conhece, velho. Até porque o pastor, o prestidigitador que tá com a varinha do cordão e tu com o rabo assentado no banco frio de templo ou igreja, tu não tem nem coragem de perguntar, porque é a ovelha negra. E qualquer ovelhinha que pula o cercado, abre caminho para as outras pular. Esse é o medo dos líderes religiosos. Esse é o terrível medo dos líderes religiosos. Sabe?
Então, pessoal, a Bíblia, o gibi da criança crescida, que ele diz, né, ser servo, escravo de um Deus único e verdadeiro, desconhecendo a existência de tanta divindade ao redor da terra, e divindade que nunca se apresentou para toda a humanidade. Fica mandando pau mandado aqui, outra ali, por isso que são milhares de deuses ao redor da terra. E esses deuses que não têm capacidade de se locomover. Um vírus percorreu o planeta em menos de 1 ano. Um vírus. E como que uma porra de um Deus todo poderoso que criou o universo fica numa parte do mundo que chegou aqui no Brasil de navio carregado em braços de homens? Mas tu acredita assim, não, mas o meu é verdadeiro. O dos outros, a mesma coisa os outros de lá pra cá, seu besta. Sabe? Babaca. Religião perversa, nojenta. Sabe? O cristianismo foi criado, nunca existiu o tal de Jesus Cristo. Existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do crente Zé Ruela que quer acreditar nessa bosta. Sabe? Religião velha perversa. 720 anos de Inquisição, matando pessoas, acusando de bruxaria. Tu já viu alguma bruxa por aí? Hein? Se existe alguma bruxa, o primeiro feitiço que ela devia fazer era pedir o número da Mega Sena. Ou tu acha que ela é besta? Sabe? Mas não, a igreja matava as pessoas, qualquer coisa. Porque bruxo, bastava você não ser cristão. Era anticristo. Anticristo para eles, herege, morto. Aí para não matar só a mulher ou só o homem, mata a família toda porque a gente toma os bens e leva para a igreja. Olha a riqueza da igreja católica. E a mesma coisa, não se engane, os protestantes, a mesma coisa o Islã. Né? Essa porcaria quando foi criada lá no deserto, que denominado de Senhor dos Exércitos, pelo povo hebreu e mais semelhança deles, pegaram a bandeira desse Deus e começaram a invadir as terras. Matando, roubando, pilhando, estuprando, sabe? Levava tudo, roubava os bens, o que dava para levar, levava, o que não dava eles queimavam. Pegava as virgenzinhas abaixo de 12 anos, só virgens, mulheres, porque os meninos morriam. E aí pelava a cabeça delas e ficavam estuprando elas. Até quando quisessem em nome de Deus, do teu Deus, seu canalha, sabe? Você ainda fica com raivinha da gente, rogando todo tipo de praga, mostrando na realidade, representando que vocês são a imagem do seu Deus. Vocês são a imagem do seu Deus, desse povo perverso. Sabe quem faz você assim? A Bíblia. A religião faz você assim. Sabe? Todo dia eu tava na lotérica, o cara dizendo, não, mas eu comprei isso, eu comprei aquilo, Deus me deu isso, Deus me deu meu carro. Te dá um carro porque tu comprou ao teu suor, porra. 60 prestação. Tu é tão canalha, bicho, tu é tão egoísta, que esse teu Deus te dá um carro, mas não dá um prato de comida para os pobres lá na África. Vai lá, porra. Pede pelo teu irmão humano, seu covarde. A Bíblia o crente alega ser a inerrante palavra de Deus, né? Já falei, né? De inerrante não tem nada. A Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. O gibi da criança crescida, que é cheio de fantasias como cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, homem que fala, né? Homem que fala, não. Jumento que fala. Homem que fala, né? Seria normal, mas jumento, né? Jumento fala, né? Na Bíblia. E hebraico arcaico, né? Hebraico arcaico, que nossa. Né? Machado que flutua, né? Falei, águia que fala, homem que ressuscita, né? Só dentro da Bíblia, né? Você nunca mais viu alguém ressuscitar, né? Mas só quando Jesus voltar vai sair os zumbis do túmulo, né? O zumbi Jesus, que nunca existiu. Outra fraude. Até os próprios textos bíblicos provam que o Jesus nunca vai voltar, porque aquilo que ele dizia era para aquela época. Quer ver? Olha só o que ele disse, o que diz aqui, ó, em Marcos capítulo 16, 15. Ide por todo o evangelho, aliás, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então aqui ele mandou você ir pregar por todo o mundo. Por quê? Porque o Deus não tem a capacidade de fazer isso. Né? Ele não consegue nem escrever um livro, precisa que alguém escreva para ele. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz o seguinte, né? Diz Jesus, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então ele está dizendo aqui que já chegou o tempo, era aquele tempo, naquela época. Mateus 10, 23 diz, quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que vejam vir o Filho do Homem. Ele falou isso para os apóstolos, né? Os apóstolos não iriam morrer, iriam ver ele voltar antes de terminar de percorrer a cidade. Mateus 16, 28, com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram, aqui é na época lá, não é hoje não, seu burro, né? Aqui os pastores te enganam, os padres te enganam. Né? Aqui eles falavam isso já para o povo seguir naquela época. E os que não seguiam já eram considerados anticristo naquela época. Tá? Então, alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Até o próprio Caifás iria ver o tal do Jesus voltar. Isso está lá na Bíblia, meu amigo. Tá? Não estou inventando merda nenhuma não, rapaz.
Vamos ao vídeo, pessoal, para não me alongar muito. Isso é uma cambada. O cristianismo, quando foi criado, só resumindo aqui, né? Criaram os concílios para que os judeus seguissem a divindade criada pelo Império Romano, porque os judeus estavam se revoltando. O Império Romano se expandiu demais, invadiu centenas de cidades e tinham muitas divindades. E fica muito mais fácil de reinar, governar um povo sem contradição religiosa, apenas com uma divindade. E é isso que eles querem, né? Mas não conseguiram até hoje. Por quê? Porque Deus é fraco, porque Jesus é fraco, né? Mas aí o Império Romano cria o tal do Jesus Cristo, inventa, que nunca existiu, né? Não é nem falado na história antes de 200 e pouco, sabe? Existiam várias ali messias, tudo político, né? Contra o Império Romano. E aí o Império Romano sabiamente inventa o Jesus Cristo, cria essa divindade, inventa a trindade para fazer com que os judeus seguissem e continuassem pagando imposto, adorando agora ao Deus criado pelos romanos. E eu vou mostrar nesse vídeo aqui que os judeus não aceitaram isso. Por quê? Porque a própria Bíblia, o Antigo Testamento, mostra que o tal do Jesus Cristo é, sabe quem? O falso profeta, narrado no Antigo Testamento. Você disse que nós ateus somos falsos profetas. A gente está profetizando alguma merda aqui para você? Bicho burro do cacete. Quem profetiza alguma coisa promete algo e não cumpre. A gente está mostrando a porcaria que é o livro Bíblia, a fantasia, a mentira em que você está enfiado. Sabe? Então vamos direto ao vídeo, pessoal. Então o Império Romano, só explicando, o Império Romano criou essa divindade para isso. E aí acolheu as outras religiões, né? Mitraísmo, zoroastrismo e o judaísmo. Uma parte do judaísmo entrou para o cristianismo para não morrer, sabe? Exatamente para isso. Para dominar, continuar dominando. E hoje, você se diz cristão, você é servo do Império Romano, escravo do Império Romano. Sabe? E não sabe disso. Mas vamos em frente, pessoal, senão não vai dar tempo aqui, o vídeo vai se alongar demais. Eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje que Jesus é o tal do falso profeta que vocês tanto acusam nós hereges. Tem como ser não, né? Porque ele disse que vem de dentro da própria igreja, e está aí provado, né? Da igreja católica, o tal do Jesus. Então vamos lá, Jesus, o falso profeta. Para os religiosos cristãos, Jesus é o Filho de Deus ou o próprio Deus. Por que diz que ele é o Filho de Deus ou o próprio Deus? Nessa confusão, nessa invenção da Trindade. Porque Jesus diz que não é Deus em Lucas 18, versículo 18 e 19. E perguntou-lhe um certo príncipe dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar o reino eterno? Jesus lhe disse, Jesus lhe respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então ele está dizendo que ele é um e Deus é outro. Logo, ele não é Deus. Agora aqui Jesus, muito maluco, muito doido, né? O cara que brigava com plantas, né, para botar fruto fora de época. Ele sabia de tudo e tinha poder, mas não fez porra nenhuma. Então ele diz em João capítulo 10, 30, que é o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Ele também diz em João 14, 10, né, dizendo que ele é o próprio Deus. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim. E quem faz as obras, crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Vê como ele é maluco? O Pai está em mim, eu estou no Pai, uma hora o Pai é ele, outra hora ele vai para o Jardim das Oliveiras e aí ele vai conversar sozinho com Deus, falando com ele próprio, né? Na maluquice dele. E o interessante é que essa conversa que ele está só, depois está escrito na Bíblia. Caramba, é muita porcaria que tem, eu não sei não. Ele está igualzinho ao jogador de futebol, sabe? Eu gosto de futebol, quando a gente assiste uma partida de futebol, o camarada faz um gol, né? Aí se ajoelha, faz o sinal da cruz, né? Foi Deus que deu o gol para ele, né? Aos 47, na prorrogação do segundo tempo, aí o outro time vai, faz 2 gols, vira o jogo. Aí o outro que virou o jogo já agradece. E aí? Esse Deus está confuso, ficou de que lado? Complicado, minha gente. São esse pessoal religioso, 720 anos de inquisições, matando as pessoas, sabe? Para tomarem os bens. Verdadeiros lacaios, né? Então, continuando aqui, pessoal. Jesus é o Filho de Deus, ou o próprio Deus, né? Segundo os cristãos. O Salvador, a luz do mundo, o Cordeiro de Deus, o caminho, a verdade e a vida. O Messias, né? Segundo o cristianismo, tá? Vou mostrar que o judaísmo não aceita isso com base na Bíblia. Entendeu? Vamos lá. Mas se ele era judeu, por que os judeus, né, não o têm como Messias? Vou mostrar dentro da Bíblia. E aí isso aí vai arrepiar até o cabelo do crente.
sabe, né? Até o cabelinho do crente. Afinal, quem de fato foi Jesus? Primeiro que não foi ninguém, que ele nunca existiu. Foi criado pelo Império Romano, tá? Isso é fato. Historiador algum? Já falei aqui em vários vídeos, né? O que tem é fraude. Tudo que tem na Igreja Católica é fraude. E a prova tá aí. Todos os deuses, fraude da humanidade, tá? Tem alguém que vai salvar essa humanidade, são os ateus, né? Salvar da loucura. Parece que a religião parece um vírus dos piores que tem, viu? Vamos lá. Para responder a esta pergunta, né? Afinal, quem foi Jesus? Vamos analisar duas passagens muito interessantes na Tanakh, na Bíblia hebraica, né? A Bíblia Torá do Antigo Testamento. Uma dessas passagens, muito conhecida, é no livro de Devarim, que é o livro Deuteronômio, sabe? E outra, já não tão conhecida, né? É no livro do profeta Jassariate, ou Zacarias. Vou falar logo na linguagem mais fácil. Vamos começar com o texto de Devarim, de Deuteronômio. Em Parashat Re, capítulo 13, versículo 2 ao 6, a Torá adverte. A Torá, o livro hebreu, adverte. O livro dos judeus adverte, sobre a vinda de um suposto profeta. Suposto profeta. Deuteronômio, vamos ao texto. Deuteronômio 13, do 2 ao 6, diz: quando se levantar no meio de ti profeta ou um sonhador, entenda-se, a palavra sonhador é louco. Louco. Quando se levantar um profeta ou um louco, que todo religioso é louco, então, vamos lá. Quando se levantar diante de ti, no meio de ti, um profeta ou um sonhador, toda vez que eu falar sonhador, entenda como louco, e te der um sinal ou um milagre, tal qual o mito, e vier o sinal ou milagre de que te falou e te disse, então o sonhador, o tal do profeta, falou de um milagre e o milagre aconteceu. Então, aí o que é que a Bíblia diz, em Deuteronômio 13, do 2 ao 6. Isso porque essa Bíblia foi escrita, pessoal, lá no templo do rei Josias. O rei Josias colocou o próprio nome dele dentro da Bíblia. O Deuteronômio foi encontrado lá. E ele queria unificar os judeus, o povo judeu. E aí ele já colocou a adversão aqui contra outros deuses, para o pessoal não adorar outros deuses. Olha aqui a advertência, já prevendo que iam criar outro, para o povo dele não seguir. Então vamos lá. E vier o sinal ou milagre que te falou e disser, vamos após outros deuses, Ou seja, o profeta chegou e disse, vamos seguir outro Deus, que não conhecestes, para servi-lo, então não obedecerei às palavras daquele profeta ou daquele sonhador, daquele louco. Não obedeça às ideias daquele profeta ou daquele louco, aquele cara que se diz profeta, aquele louco, Porque a própria Bíblia do Antigo Testamento vai mostrar que Jesus era o louco aqui, o sonhador, que nunca existiu. Vocês vão entender. Não obedecerei às palavras daquele profeta ou sonhador, porque o Eterno, que ele fala que é o Deus dele, o Deus Yahvé, vosso Deus, vos está experimentando para saber, olha só aqui já mostrando que Deus não tem onisciência, para saber, Deus precisa saber. Quem precisa saber é quem não tem o conhecimento do futuro, não sabe de porra nenhuma, não tem onisciência. Então, aqui mais uma besteira do Deus bíblico, Para saber se amais o Eterno, vosso Deus, como de todo coração, com toda a vossa alma. Então aqui, está dizendo aqui, em Deuteronômio, o seguinte, quando aparecer um profeta sonhador, o cara se dizendo profeta fazendo milagre, é para te tirar. É o próprio Deus que mandou, sim, olha Jesus dizendo que foi enviado pelo Pai, Isso aí tudo o Império Romano que fez a jogada para empurrar, para fazer a conexão. Só que não coube mesmo, não encaixou direito não. Então vamos lá. Aí quando te vier enviado e tal, aí vai dizer que foi o próprio Deus que mandou ele, Mandou esse profeta sonhador para testar o povo hebreu, o povo judeu, o povo dele. Ele manda para testar, ele faz várias vezes isso dentro da Bíblia, Para testar o povo do Jó, ele ferrou com a vida do Jó todinha, matou os 10 filhos, acabou até com o povo dos animais do Jó, sabe? E depois, não, eu dou em dobro. Mas vem cá, matou 10 filhos teus, se der 20, tu não vai sentir mais saudade dos 10 que morreu, não? Ou será que ele ressuscitou aqueles 10? Mas vamos em frente. Após o Eterno, com toda a vossa alma, após o Eterno, vosso Deus,
andareis, ou seja, você só seguirá o eterno, vosso Deus, o tal de Yahvé, né? A ele temereis, tereis medo, né? O crente diz que ama a Deus, mentira, ele tem medo, né? Tem medo da fantasia. Seus mandamentos guardareis, obedeceis às ordens que o povo judeu escreveu, e a sua voz ouvirei, só a ele ouvirei, né? E a ele servireis, nele, e a ele se unireis. Então, para não seguir nenhum outro Deus, né? E esse profeta, ou esse sonhador, esse louco, será morto. Será morto. Manda matar o tal do profeta ou sonhador que está pedindo para seguir outro Deus. No caso, vai ser o Jesus Cristo. Vou mostrar para vocês, sabe? Então, será morto. Porque falou perversão em nome do Eterno, em nome de Deus, né? Que vos tirou da terra do Egito. Mentira que nunca existiu escravidão no Egito. E que vos redimiu a casa dos escravos. Tirou da escravidão. Para vos desviar do caminho que vos ordenou o Eterno, vosso Deus, para andar nele, e eliminarás o mal no meio de ti. Então o mal é o profeta, o sonhador que entrou lá para pedir para seguir outros deuses. Porque esse Deus tinha um ciúme da porra se o pessoal dele fosse adorar outro Deus. Era para matar, né? A própria Bíblia diz isso. Nesse texto, vemos que Deus pretende testar o amor e a fidelidade de seu servo, né? Seus escravos, enviando falsos profetas no meio do próprio povo dele. Alguém que apareceria apresentando sinais de milagres, tal de Jesus, né? Curando cego, cuspindo no chão, levantando aleijado e tudo mais. E tentaria dessa forma comprar a fidelidade e validar a sua mensagem. Comprar a fidelidade do povo, né? E validar, né? Dizer que ele era realmente o Filho de Deus, né? Está se encaixando com Jesus, né? Vamos lá. Com esse teste, Deus saberia, porque só agora ele saberia, se o relacionamento de seus servos com ele é fundamentado em amor ou em interesse. Então Deus, com medo aqui do pessoal estar indo atrás dele apenas com interesse. Então Deus pode ter certeza de uma coisa, é só por interesse mesmo. Porque esse pessoal crente só vai para a igreja para pedir, sabe? Pode prestar atenção, eles não vão lá por amor não, é para pedir. Então só aqui esse texto aqui já está mostrando que você já está enganado, ô Deus imaginário. Então, vamos lá. Então, a verdadeira intenção desse profeta está clara, né? Desviar os judeus da Torá e levá-los a seguir uma nova mensagem, um novo Deus. Um dos mais importantes personagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, se chama João Batista. João Batista tem indícios que talvez tenha existido um tal de João Batista, né? Um judeu, sabe? Vamos lá. Uma pessoa carismática que teria atraído seguidores e ficou conhecido por chamar as pessoas para se arrependerem de seus pecados e retornarem para o Deus dos judeus, então Yahvé, né? O mito Jesus declara que João Batista é, né, Elias. Só que para os judeus, o profeta que voltaria seria o Elias, né? E o próprio Jesus declara que o João Batista é o Elias. Agora vocês vão ver aqui, vão entender uma coisa, que os romanos, para fazer os judeus seguirem, foram lá a história dos judeus e pegaram algumas verdades que tem lá e misturaram com as mentiras deles. Empurraram tudo como se fosse tudo verdade. Jesus nunca existiu, vocês vão entender por quê. O tão esperado profeta, que de acordo com o profeta Malaquias, né, no capítulo 3, versículo 23, anuncia a chegada do Messias, né? Por circunstâncias descritas no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 2 ao 15, João Batista foi preso. Veja só agora a falcatrua da Igreja Católica, né? Por decorrência do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 2 ao 15, você leia todo, eu peguei só uma passagem aqui, do versículo 2 ao 15, vê só essa passagem, entende? João Batista foi preso e do cárcere, preso e da prisão, ele ouve falar de Jesus. Da prisão ele ouve falar de Jesus, né? Ele então envia seus discípulos para perguntar ao tal do Jesus. Então, os discípulos chegaram a Jesus, os discípulos de João Batista. Isso colocado pela Igreja Católica, tá? Colocado pela Igreja Católica. És tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então, se Jesus diz que João Batista era o Elias, como que João Batista pergunta se ele é o Elias?
ou ele deve esperar outro? Vamos entender. O negócio fica pior ainda agora. Ou devemos esperar outro? Né? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide, anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Jesus disse para os caras que vieram perguntar para ele, né? Para voltar para o João Batista que estava preso, sabe? E anunciar as coisas que ouve e vede. Os cegos veem, ele dizendo, né? Os cegos veem, isso aqui tudo é as curas de Jesus, né? Os cegos veem, veja que aqui o texto, né, em Deuteronômio diz que o falso profeta vem fazendo curas, né? E pregando a mensagem dele. É aí que o Jesus diz: vai a João Batista e diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres, isso é uma grande uma mentira. 1 Coríntios 15:15, assim como somos também considerados falsos testemunhas de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou a Cristo, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então vamos lá, continuando. E ressuscitou, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o evangelho, né? Aos pobres é anunciado o evangelho, né? Então ele fez um monte de baboseira aqui. Ele curou cego, ele curou coxo, ele curou leproso, ele curou surdo, ele ressuscitou mortos. Agora, para os pobres, sabe o que sobrou? Papel. Mentira, o evangelho. Porque a riqueza ficou, sabe para quem? A riqueza ficou para os padres e os pastores. Sabe o que ele dá para alimentar o pobre? Olha o que o próprio Jesus, safado, sem vergonha, diz, né? E aos pobres anunciai o evangelho. Pega a Bíblia e come agora, crente. Sabe? Mas o crente diz, né? Que se alimenta da palavra de Deus. O povo, nojento, besta pra caramba. Não sei não. É besta. O crente é besta. Antes de mais nada, se João Batista e Elias, como disse Jesus, ele não poderia, como disse Jesus, né? João Batista e Elias, João Batista não poderia perguntar se Jesus é o Messias. Se ele era o próprio Messias que seria enviado, que Jesus estava dizendo que ele era o Messias, então ele ficou na dúvida: sou eu ou é tu? É tu ou é eu? Ou a gente tem que esperar outro? Claro que é uma grande fraude, porque os romanos pegaram a historinha lá de João Batista e colocaram como se Jesus tivesse encontrado com ele. Nunca se encontrou. E vou mostrar por quê. Agora vamos ao que importa. Qual a resposta que o João Batista foi preso? Ele não estava no cárcere? Ele não tinha nem conhecido Jesus? Mandou o pessoal lá? 10 meses ele passou no cárcere e foi morto. Como que ele poderia batizar Jesus aos 30 anos? Se ele nem conhecido Jesus ele tinha. Ouviu falar de Jesus. Na fantasia, né? Mas vamos lá. Qual a resposta que ele envia a João Batista? Milagres estão sendo realizados e o evangelho, a sua mensagem, anunciada. Em uma suposta discussão com os judeus, ele afirma, olha só, Jesus discutindo com os judeus. Aí o tal do Jesus, né? Vamos ver o que ele diz. Marcos capítulo 7, versículo 15. Não há nada fora do homem que entrando nele, aqui ele contrariando as leis judaicas. E você vai ver que isso não seria possível, né? O profeta fazer isso. Porque o que era mais importante para os judeus eram as leis deixadas pelo próprio Deus. Então vamos lá. Marcos 7,15, Jesus aqui, o anarquista, o hippie do deserto, diz: não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Logo, com estas declarações, Jesus afirma que todos os alimentos são puros. Esse evangelho contraria os ensinamentos da Torá, que mostra que comer alimentos proibidos são uma abominação para a alma. Aí vem vários alimentos, né? Até camarão, sabe? Alguns tipos de ave, alguns tipos de animal. O Deus que não sabia porra nenhuma de biologia, sabia nada, disse que morcego é ave, sabe? Depois é que o Linneu vem fazer a diferença, muito tempo, ali já depois de Darwin, vem fazer a diferença entre ave e mamífero voador. Que coisa, né? Mas vamos lá. Jesus não sabia porra nenhuma de biologia. Que merda. Esses versos têm sido usados como base para os seguidores de Jesus defenderem o fato de que não precisa mais guardar as leis. Isto é uma mentira, pois o próprio Jesus declara, Mateus capítulo 5, versículo 17, o próprio Jesus
imaginário, popstar da Galileia, né? A estrela maior dos cristãos, diz, né, em Mateus 5,17: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular a lei, mas para cumpri-la, né? Também em Romanos ele diz, Romanos 3,31, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo algum, antes a confirmamos. Confirmando a lei, que lei? A lei dos judeus, né? Criada por ele. E é a lei que vale para eles, né? E o livro Antigo Testamento não é antigo para os judeus. Então vamos lá, pessoal. Disse-lhe Jesus, né? Em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Dessa forma, o tal mito de Jesus confronta o Deus judaico do Antigo Testamento, o Yahvé. Quando ele diz que ninguém vai ao Pai senão por ele, ele diz aqui que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Aí ele ferrou com o Antigo Testamento. Por quê? Vamos lá. Com Deus hebreu. Alegando dessa maneira que o único caminho para servir a Deus só poderia vir através dele, e não através do cumprimento dos mandamentos divinos das escrituras judaicas, né? Outro acontecimento se deu quando, durante uma tempestade em alto mar, seus discípulos estavam em um barco e viram Jesus andando sobre as águas. Então, quando ele entra no barco, a tempestade para, né? Um mágico, né? Um mágico. Aí a tempestade para. E vejam a reação dos discípulos, né? Em Mateus capítulo 13, versículo 33, então diz: então aproximaram-se os que estavam no barco, né? Os discípulos, e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ou seja, os discípulos achavam que por causa de milagres e sinais, Jesus deveria ser adorado. E o próprio Jesus, mito, permite ser adorado. Quando a Bíblia diz que os falsos profetas viriam fazendo milagre. Então o falso profeta está mais que provado que é o Jesus. Mas tem mais, pessoal, né? Em outro momento, quando discussando para as pessoas à sua volta, Jesus diz, né, em João capítulo 8, versículo 12: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz. Olha só, aqui ferrou de novo com as escrituras antigas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Mas será que Deus concorda com isso? Será que o Deus hebreu, Yahvé, concorda com isso que ele chama de Pai? E uma hora ele diz que o Pai é ele, e outra hora ele é o Pai é um e ele é outro, né? Por que os romanos colocaram isso? Para os judeus seguirem. Mas não bateu. Não bateu. Ele diz que é a luz do mundo. Mas isso está certo? Deus concorda. O Deus do Antigo Testamento concorda com ele? Não. Não concorda. Por quê? De acordo com a Bíblia, no livro de Provérbios, vejamos o texto, Provérbios 6, versículo 23, diz: porque o mandamento é uma lâmpada e a Torá é a luz. Então, as palavras para os judeus da Bíblia, Antigo Testamento, que é a salvação, a luz, e não Jesus. Você entende agora que o Jesus é o falso profeta? Segundo o Deus que você diz seguir, Javé, que você adora, então escolha, crente. Ou segue o Deus do Antigo Testamento ou o Jesus inventado pelo romano. São duas bostas inventadas, mas que você escolha. Tá? Porque nenhum dos dois presta, né? E também o pombo também não. O pombo ali é criado pelos cristãos, né? A trindade ali é uma coisa muito mais antiga. Após o eterno, né? Então vamos lá. Porque o mandamento é uma lâmpada e a Torá a luz. Na primeira passagem vocês viram o que a Torá deixa claro. Após o eterno, vosso Deus, andareis. Somente após o eterno. Seguireis apenas o vosso Deus. E a ele temereis seus mandamentos. Guardareis e a sua voz, apenas a voz dele, ouvireis, e não a voz de Jesus, de outro Deus, né? Segundo a Torá, os fiéis devem seguir, adorar e servir somente a Deus e a Torá e seus caminhos prescritos por o tal do Jesus, o tal do Deus que, né, nunca teve capacidade de escrever o próprio livro para ele, né? Manda os outros escrever, o Jesus também. Inclusive não tem nenhuma linha escrita por Jesus, né? Olha, ele era analfabeto, né? Eu não sei não. Vamos lá. Esses são alguns
entre muitos outros ensinamentos do mito da Galileia, que nos leva à conclusão de que Jesus é o sonhador, né? É o mentiroso, o louco, né? Tá longe disso não, né? Cara ali que disse que andava sobre água, vai numa figueira lá, numa época de figa, ele amaldiçoou a figueira. Aquele bicho toda vez que fumava uma erva fazia uma merda da porra, sabe? E esse povo hebreu também, viu, doido? Porque tal do Moisés, tal de Josué e tal, esse pessoal aí quando, né? O Arão, o Abraão, esse pessoal aí quando fumava uma erva, meu amigo, falava com Deus, via Deus, né? E dizia que era para matar o povo porque Deus falou com ele, e aí aquela loucura toda. É doidão, né? Esses são alguns, entre muitos outros ensinamentos do mito da Galileia, que nos leva à conclusão de que Jesus é o sonhador, o louco, falso profeta anunciado pela Torá, né, pelo livro dos judeus. Prova maior é o fato de que, como resultado de seus ensinamentos, hoje existe uma comunidade que segue um Deus trindade, né, que os judeus não seguem, né, que com certeza não é Deus de Israel, dos judeus, que você disse que é o Deus de Israel, né? É deles, né? A volta de Jesus, o profeta Zacarias traz uma profecia que tem deixado os cristãos de cabelo em pé e causado alterações nas traduções como forma de desviar o contexto, né? Os cristãos tentam desviar o contexto, né? E eu vou explicar por quê. Agora ferra com Jesus, então vou ver se dá tempo. O profeta anuncia que, né, no final dos tempos, quando o Messias vier, o tal do Messias vier, os falsos profetas serão colocados em julgamentos, né? Inclusive o tal de Jesus, né? O mais interessante é que o profeta Zacarias destaca um deles, o principal deles. Diz em Zacarias capítulo 3, versículo 4 ao 6, acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, do que inventaram, e cada um do que profetizou, né? E não mais se vestirão de manto de pele para se enganar, para lhe enganarem. Mas ele dirá, não sou profeta, então é que ele vai negar, né? Sou lavrador da terra. Então, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado e desde a minha mocidade, né? O que o profeta negando que não é profeta, né? O tal de Jesus. E alguém perguntará, que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nas tuas mãos? Né? E dirá ele, são feridas com que fui ferido na casa de meus irmãos, meus amigos. Em conversa com qualquer líder religioso, ao abrirmos essa passagem e perguntarmos ao cristão quem teve suas mãos feridas na casa de seus supostos amigos, né? A resposta correta é que se refere ao tal do mito de Jesus que teve sua mão pregada por prego, né? Inclusive eu estou com um martelo e os pregos ali preparados se ele voltar. Pois foi ele que teve suas mãos pregadas na cruz, como resultado de traição de seus próprios amigos judeus, né? Peça a esse crente agora para ler o capítulo do começo, lá do começo, contexto, né? E se ainda tiver algum neurônio nele, você verá seus olhos arregalarem e ele começará a engasgar, começará a gaguejar, não tem mais nem o que responder. Um erro muito comum entre os cristãos é pegar versos isolados do contexto, muitas vezes é um tiro no próprio pé dele, do cristão. Como resultado disso, hoje muitas traduções cristãs têm buscado alterar, mudando a Bíblia, têm buscado alterar um detalhe no verso, para que os leitores não mais associem Jesus ao falso profeta. Veja mais fraudes dentro da Bíblia católica. Como os católicos traduzem na Bíblia de Jerusalém, edições paulinas. Veja o texto modificado. E se lhe disserem que feridas são estas em teu... Aí em vez de mão colocaram peitos, né? Vamos a outra. Já os evangélicos, os santinhos evangélicos, né? Os honestos evangélicos, sabe? Traduzem assim na Bíblia, né? Nova Versão Internacional. Se alguém lhe perguntar que feridas são estas no seu corpo, os católicos colocaram peito, o evangélico já colocou corpo, para não determinar um lugar específico, para não referir-se, não jogar para o tal do mito de Jesus, né, que fazia os milagres, contido lá no falso profeta, no sonhador, e que o próprio Zacarias mostra no texto dele que a ferida está na mão
do principal falso profeta, teu Jesus. E eles trocaram a palavra mão por corpo ou peito. João capítulo 20, versículo 27. E Jesus disse a Tomé, coloque o dedo aqui no buraco dele, né? E veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, né? Lado, no buraco dele, para que pare de duvidar e creia, né? Pare de duvidar. Se parar de duvidar, não precisa crer. É fato, né? Não precisa crer. É fato. Quando você tem um fato, não precisa mais crer. Então vamos lá. Será que vai ser o Tomé? A pergunta que fica é, será que vai ser o Tomé da fantasia religiosa? Nenhum desses apóstolos existiu. Nenhum dos evangelhos foram escritos por eles. Foram escribas a mão da Igreja Católica, que fraudaram e inventaram a religião deles. Tá? Assim como o Antigo Testamento também é todo plágio, todo mentira. Tá? Será que vai ser o tal do Tomé, né, que na profecia de Zacarias vai perguntar mais uma vez, que feridas são estas nas tuas mãos, ó popstar da Galileia? Pois é, pessoal. Uma grande fraude. Essa religião só tem trazido desgraça desde que foi criada a Igreja Católica nas Cruzadas. Pra vocês terem ideia do próprio cristianismo. Porque a corrente dos cátaros, a corrente dos cátaros, né? Eram os albigenses. Eles tinham outra ideia de divindade, sabe? Inclusive, uma ideia que discordava da Igreja Católica. E aí, a mando dos papas, os cruzados foram lá e mataram, na noite lá, do ano de 1209, se não me engano. Foram milhares de pessoas mortas, crianças, mulheres, cátaros, eram cristãos, mas estavam fugindo da regra da Igreja Católica. Estava prejudicando a Igreja Católica. E os próprios cruzados, que eram várias ordens de cruzados, mas os mais famosos eram, né, os cruzados, né? Eles próprios brigaram com a Igreja Católica. Se separaram da Igreja Católica. Sabe? Por quê? Porque eles perceberam que toda a riqueza que eles estavam trazendo das terras onde invadiam, o bolo estava ficando com o Vaticano. Sabe? Com a Igreja Católica. E aí eles também meteram a mão nesse bolo. E aí houve perseguição. O rei se juntou à Igreja Católica, mandou matar os cruzados. Sabe? É tudo palhaçada, tudo dinheiro, tudo poder, tudo controle. Saia desse mundo de ilusão, meu crente. Sabe? Você tem mais lucro se você sair disso. As pessoas lá foram empaladas. Os templários foram queimados também, empalados. A mesma coisa que eles faziam, a igreja fez com eles também. Sabe? Uma cambada de lacaios. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Eu falo depressa, pessoal, mas é para caber no tempo do vídeo, senão não cabe, tá? Então, meu forte abraço aqui a todos os amigos ateus e até o próximo vídeo.